Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Muito bem, para você ligado na Rádio Portal Sudoeste, uma boa tarde, bom almoço. Hoje, quarta-feira, 20 de novembro de 2024, Dia da Consciência Negra. A partir de agora, você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você também participa pelo nosso telefone WhatsApp 77-3444-1043 e acompanha ao vivo através do nosso site radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. O Portal Sudoeste Notícias, segunda edição desta quarta-feira, tem a apresentação do Lucas Guarnielli e Luciano Santos. Luciano, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Quarta-feira, feriado, né? Dia da Consciência Negra, mas o Luciano Santos e o Lucas por aqui trazendo a informação para você ao vivo. Isso. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Livramento de Nossa Senhora, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite, tempo fica aberto, mínima de 19 graus, máxima 30 graus. Em Brumado, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuvas à tarde. À noite, o tempo fica aberto, mínima 20 graus e máxima 32 graus. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Dia da Consciência Negra é feriado pela primeira vez em todo o Brasil. O Dia da Consciência Negra será celebrado pela primeira vez como feriado em todo o país em 2024. A data que marca a morte de Zumbi dos Palmares em 1965 agora integra o calendário oficial nacional. Anteriormente, o feriado era observado apenas em 6 estados: Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo. Criado nos anos 1970 pelo Grupo Palmares, no Rio Grande do Sul, o Dia da Consciência Negra visava homenagear Zumbi e a luta das comunidades negras. A inclusão da data como feriado nacional foi formalizada em 2023. Embora a sua importância já tivesse se fortalecido desde 2003, com a promulgação da lei de número 10.639, que tornou obrigatória a inclusão da história da África e da cultura afro-brasileira nos programas escolares. Para o Ministério da Igualdade Racial, a conquista do feriado marca a relevância da cultura e história afro-brasileira para o país. A celebração em nível nacional é um chamado para que toda a população possa refletir sobre a identidade do Brasil, sobre a importância de valorizar as diferenças e agir coletivamente para que tenhamos uma nação cada vez mais desenvolvida e diversa, comemora a pasta. Olha, é muito interessante essa data, Lucas, porque é a primeira vez, né, o Brasil trazendo aí um feriado no Dia da Consciência Negra. E isso traz aí realmente, né, como foi colocado na matéria, uma reflexão muito importante sobre o combate ao racismo do Brasil, que ainda persiste. É triste a gente ver todos os dias e ler notícias sobre o racismo. Hoje mesmo eu estava vendo uma situação, né, em uma faculdade a qual aí teve alguns estudantes envolvidos, principalmente por essa questão aí do racismo, né? As pessoas, por conta da cor da pele, elas desfavorecem o próximo, e a gente tem que acabar. E essa data foi muito importante, né? Esse feriado foi muito importante ter sido aprovado no Brasil, porque cada vez mais a gente vai levar essa consciência aos nossos filhos, aos estudantes, palestras, nas empresas. É muito importante também, atenção aí, você empreendedor, empresário, traga esse tipo de tema para sua empresa, porque é muito importante a gente ter aí a igualdade dentro das empresas também. Então é um momento muito importante para o Brasil, Lucas.
Isso, eu fiquei feliz também, por conta da Bahia, né, Luciano? Principalmente na Bahia, eu ficava surpreso por ainda não ter esse feriado na Bahia, né? Que é onde tem uma grande concentração de pessoas negras, e esse feriado ainda não acontecia aqui na Bahia. Fiquei muito feliz também sobre isso, viu? Muito bem. Agora 12h10. Olha, em Salvador, Brasil empata com o Uruguai e cai para o 5º lugar das eliminatórias. A seleção brasileira veio ao Salvador para enfrentar o Uruguai em partida válida aí pela 12ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Dentro da casa de apostas Arena Fonte Nova, com um público de 41.511 torcedores, a partida terminou no placar de 1-1 com gols do Fede Valverde para o lado do Celeste e Gerson para o Brasil. Com o resultado, a equipe brasileira encerra o ano de 2024 caindo aí da 4ª para a 5ª colocação na tabela das eliminatórias, ficando atrás aí de Colômbia, né, que está na 4ª posição, Equador na 3ª posição, Uruguai em 2º lugar e a Argentina, líder isolada aí da competição. Com um ponto conquistado na tabela, a pontuação do time verde e amarelo ficou com 18 somados. Após o confronto na capital baiana, a seleção canarinho só voltará a jogar na primeira data FIFA de 2025. A equipe enfrentará aí a Colômbia no dia 20 de março pela 13ª rodada das eliminatórias e a Argentina em clássico no dia 25 de março, né, pela 14ª rodada. Os locais das partidas e os horários ainda não foram definidos. Não há confirmação de amistosos internacionais antes desses jogos. Olha, Lucas, eu vou ser sério para você, eu não venho acompanhando mais aí os jogos da seleção brasileira, mas o Brasil, né, nos últimos tempos não tem deixado aí aquele grande futebol para cativar aí os seus torcedores. Não sei você. É verdade, viu, Luciano? Quem já foi a seleção brasileira, né? Infelizmente, a gente não sabe o que acontece, se é por conta de empresários, se é patrocínio, se o técnico não consegue mais convocar os jogadores que realmente tem aquele futebol impressionante. É o que fica a dúvida, né? Ninguém sabe o que está acontecendo com a seleção brasileira atualmente. Eu não digo atualmente, melhor dizendo aqui, há algum tempo já, né? Que isso vem acontecendo e fica essa pulga atrás da orelha dos acompanhantes do futebol, dos torcedores e da população brasileira também, né? O que a gente não vê, né, muito a mídia nacional comentar é com relação à manipulação, né? Porque nos últimos tempos a gente vem percebendo aí, né, e lendo sobre o assunto, que é a manipulação de alguns jogos pelo Campeonato Brasileiro e enfim, né, até Campeonato Europeu aí às vezes acontece a manipulação. Na seleção brasileira, a gente percebe aí que possa ser que não seja essa manipulação por conta até mesmo de jogos online ou tal, mas existe sim, né? Existe sim uma manipulação por parte de alguns empresários. Por exemplo, eu quero jogador tal lá na seleção porque eu patrocinei ou eu vou patrocinar. Então tem muito isso hoje no futebol brasileiro. Não tem mais aquele futebol onde o treinador escolhe ali, né, o melhor zagueiro, o melhor centroavante, o melhor atacante, enfim. Hoje tem uma manipulação dentro de futebol visando o quê? Cifras milionárias. Com certeza. Antigamente o futebol era jogado por amor. Claro que todo mundo trabalha para receber o seu dinheiro, né? Merecido. Mas infelizmente o futebol agora está sendo mais o dinheiro do que o amor, né? Você vê farras de alguns jogadores e tudo, não é como antes, né? Não tinha aquele compromisso. Não estou dizendo todos os jogadores, mas alguns não estão tendo aquele compromisso que era de antigamente, né? Verdade, então a gente fica muito triste, né? Lamenta bastante, porque, poxa, a gente quer um feriado às vezes, num domingo, num sábado, ligar a TV, assistir um bom futebol ali com a família, né? Com os filhos, mas infelizmente, eu vou ser sincero pra você, não dá mais prazer, satisfação em parar em frente à TV para assistir um jogo, principalmente da seleção brasileira. Concordo plenamente. 12h13. TSE mantém elegibilidade da prefeita Sheila Lemos em Vitória da Conquista.
A prefeita reeleita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos, União Brasil, poderá tomar posse novamente na prefeitura do município após vitória no Tribunal Superior Eleitoral TSE. A chefe do executivo se tornou elegível depois do TSE desconsiderar que ela assumiria um terceiro mandato familiar na cidade, assim possibilitando a continuidade da prefeita no cargo para o mandato de 2025-2028. A decisão foi publicada nesta terça-feira, dia 19. A decisão reverteu o entendimento anterior do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, TREBA, que havia indeferido o registro sob argumento de que a candidata estaria inelegível por configurar um terceiro mandato consecutivo dentro do mesmo grupo familiar, que é proibido pela Constituição. A mãe de Sheila, irmã Lemos, que era vice-prefeita de Conquista, assumiu o comando da cidade por 13 dias em dezembro de 2020, após o afastamento do então prefeito Erzen Guzmão, MDB, por complicações de saúde. Irmã Lemos também chegou a ser prefeita por 10 dias em 2019. Relatada pelo ministro André Ramos Tavares, a decisão do TSE entendeu que as substituições de Irmã Lemos foram breves e não concretizaram o exercício efetivo de um mandato, especialmente porque ocorreram fora dos 6 meses anteriores das eleições. Sheila Lemos assumiu a prefeitura em 2021, após a morte de Erzen Guzmão, sendo vice-prefeita eleita no pleito de 2020. Olha, essa decisão do TSE, Lucas, eu entendi como acertada, né? Porque a irmã de Sheila, né? Aliás, a mãe, né, de Sheila, a Irmã Lemos, ela assumiu aí só por 13 dias, né? Em 2020. Depois ela assumiu também aí por 10 dias em 2019. Então, assim, não foi 4 anos de mandatos, né? Então, isso não interfere aí realmente na reeleição aí da prefeita eleita de Vitória da Conquista, a Sheila Lemos. Então, eu entendi aí essa decisão do TSE bem acertada, porque poderia interferir muito aí na questão política de Vitória da Conquista, caso aí a Sheila não conseguisse aí a reeleição, e aí teria que ter uma nova eleição na cidade. Com certeza. Traz aí um grande prejuízo também para a população de Vitória da Conquista. Isso, que fica no aguardo já, né? Da Sheila Lemos assumir a prefeitura, né? Isso aqui agora com essa decisão, né? A partir do dia 1º de janeiro, ela pode aí assumir o cargo, né? Porque a decisão essa do TSE já é última instância, né? Então, em janeiro ela já assume aí o cargo de prefeita eleita de Vitória da Conquista. Olha, 12h18. Filha com transtorno mental esfaqueia a mãe no peito na cidade de Carinhanha, hein? Uma idosa de 67 anos foi esfaqueada pela própria filha na cidade de Carinhanha. O caso aconteceu no bairro São Francisco por volta das 16 horas desta terça-feira, 19. A filha da idosa, de 22 anos, sofre com transtorno mental. Ela teria ficado agressiva devido à falta de medicação. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, o SAMU 192, foi acionada e encaminhou a idosa para atendimento no Hospital Municipal de Carinhanha. Apesar aí de um ferimento no lado direito do peito, a idosa foi atendida e não corre nenhum risco. A ocorrência foi registrada pela 38ª Companhia Independente de Polícia Militar. Olha o que chama a atenção aqui nessa situação é que a filha, ela não estava medicada. Então, assim, quando você tem aí um familiar que sofre de transtorno mental, é bom que você mantenha toda a medicação em dia, né? Toda a medicação aí certinha, porque pode haver alterações muito drásticas, né, ao longo do dia. E você sabe que uma pessoa com transtorno mental, ela é capaz de tudo, né? Então a gente também não pode nem trazer aí a culpabilidade aí desta pessoa, dessa jovem, por ter desferido um golpe aí de faca na sua mãe. Então a família observar aí agora nesse momento, né, trazer a medicação e passar ela sempre, né, trazer essa orientação médica sempre aí todo mês em um profissional de saúde. Isso mesmo. A gente alerta também a todas as pessoas que têm familiares com transtornos
para que realmente não deixe de tá sempre com a medicação em dias, nos horários certos, porque tem muita gente, Luciano, que acaba desacreditando, né? Infelizmente a gente sabe também que os familiares esperam, né? Tem esperança de que essa pessoa melhore, mas ela não vai melhorar sem o medicamento. Portanto, não é bom deixar sem o devido medicamento, sempre em dias. O Luciano Santos tem participação no WhatsApp. Boa tarde, amigos da Portal Sudoeste. Jatobá tá virando terra de ninguém mesmo, viu? Cadê a segurança? Cadê as rondas? Ontem à noite tinha 2 casais sentados aqui, quase de frente da igreja, tomando refrigerante. Depois pegaram suas motocicletas e saíram empinando sentido a Dom Basílio, com as meninas na garupa, igual filhotes de sonho, viu? E aí, cadê os pais dessas garotas? Será que não estão sabendo disso? Eu acredito que sim, porque ninguém é besta de pensar nisso, mas eles são bestas, porque se depois pode acontecer alguma coisa que quem vai sofrer as consequências são eles, gente. Cuidado. Ok, é muito importante também os pais se policiar, os adolescentes também. A verdade do jeito que tá hoje, né, Luciano? Às vezes os pais nem sabem onde é que esses adolescentes estão, né? Hoje tá muito liberal, né? Antigamente você tinha aí aquela regra. Eu mesmo fui dessa época, né? Meu pai e minha mãe, eles numa certa idade aí, por exemplo, entre 15, 16, 17 anos, meu pai dizia: olha, você pode sair, pode ir na praça, pode tomar um sorvete, mas a partir das 22 horas eu quero você, aliás, até as 22 horas eu quero você em casa, viu? E aí a gente tinha que retornar em respeito aos nossos pais. E hoje não funciona mais assim, né? A gente vê aí crianças e adolescentes, 15 anos, 16 anos, 14 anos, vão pra festa, ficam até 3 horas da manhã, o pai não sabe aonde tá, com quem tá, o que tá fazendo, às vezes tá até usando aí, né, alguma droga ilícita, até mesmo a bebida alcoólica, né? E os pais hoje estão bastante liberais. Eu sei que a gente está em outro século, está em outro tempo, mas nada justifica você ser tão liberal assim com o seu filho. Então, você tem que liberar? Tem que ter regras e também sempre acompanhar o seu filho, né? De costume você chegar, né? Olha, cheirar ali próximo à boca do seu filho, sentir a roupa dele para ver se ele usou algum cigarro ou se ele fez o uso da bebida alcoólica e conversar, sentar, dialogar. Não adianta também o filho chegar em casa e você esbravejar, que você é isso, que não. Isso também não vai resolver, né? É isso. Então a situação é muito triste, né, Lucas? E a gente precisa melhorar bastante isso aí com os nossos jovens. Ok, tô aqui ouvindo o jornal de vocês com o meu almoço. Luzinete de Jatobá. Oi, Luzinete, boa tarde, obrigado pela audiência, tá bom? Venho aqui falar sobre o bairro Beira Rio. Cadê aqui? Eu acho que a palavra tá errada aqui. Erradicalmente para o poder público. Deve ser encarecidamente. Encarecidamente. Tá diferente aqui, mas eu acho que é isso mesmo, viu? Para o poder público vir fazer visita com descaso que tá por demais. Material de construção jogado no meio da rua e lixo jogado também no meio da rua. Cachorro vem, rasga, tá um lixão só. Fora o esgoto a céu aberto, pois muitos dos moradores jogam água de pia de cozinha e banheiro direto na rua e tem uma fossa aberta também em uma rua. Eu já vi algumas pessoas comentando justamente sobre isso também em alguns grupos do WhatsApp, viu, Luciano? Olha, hoje infelizmente aqui a gente tem 2 situações que ela está falando aqui, né? Aliás, são várias situações, mas eu vou trazer essa questão do esgotamento sanitário. O Brasil hoje enfrenta um grande problema aí com o esgotamento sanitário. Muito se fala aí, até 2025, 26 o Brasil vai ter aí a meta de tentar, né, trazer aí pelo menos 99% das cidades do Brasil
com o esgotamento sanitário pronto, mas a gente vê que alguns municípios enfrentam muita dificuldade, porque é caro, não é barato. Hoje você fazer um tratamento de esgoto, dependendo do tamanho da cidade, tem que ter estações de tratamentos, né? E essas estações são construídas próximas aos rios, né? Se a cidade tiver rio, tudo bem. Se não tiver, sempre uma cidade ela tem aí o escoamento da água. Se não tiver rio, ela tem um riacho, ela tem aonde a água escoa, e aí o esgotamento sanitário utiliza bastante desse declive para jogar aí esses dejetos, mas é muito caro, né? Construir hoje uma estação de tratamento de esgoto. Ela falou também com relação a material de construção, né? Eu não sei se o município de Livramento atua como o de Brumado, mas aqui, pelo menos na cidade de Brumado, a fiscalização, elas acabam assim: a pessoa colocou o material na rua, tijolo, areia, ela é notificada. Aí a prefeitura notifica e dá um prazo para ela recolher, colocar para dentro do quintal ou para qualquer outro lugar. Se ela, dentro daquele prazo, não retirar, aí ela recebe uma multa, e se ela não pagar essa multa é cobrada no IPTU quando ela for pagar no fim do ano. Mas tem uma questão aqui também, Luciano, que eu achei bem interessante. Na questão do o pessoal jogando lixo no meio da rua, cachorro vem e rasga tudo. A gente também tem que fazer a nossa parte, viu, gente? Não devemos só esperar também pelo poder público, não. Claro que é de responsabilidade, porém o ser humano também tem que fazer a parte também, tem que ser solidário também com os vizinhos, com quem mora próximo também. Não é só chegar também jogar lixo. A gente sabe que é difícil também, às vezes a parte da coleta também pode vir a demorar, mas é só pegar os horários direitinho, tá bom, gente? Colocar o lixo no horário certo para que não venha animais e rasguem esse lixo no meio da rua, em via pública, porque acaba sobrando para todo mundo, né? Eu sofro isso quase que todos os dias, e principalmente no feriado. Hoje mesmo eu recolhi 2 sacolas, eu moro numa residência que ela é de esquina, né? Uma casa de esquina, e aí geralmente a empresa que coleta lixo aqui na cidade de Brumado, elas utilizam um ponto de esquina para recolher todo o lixo. E hoje mesmo, feriado, né? Teve aí um engraçadinho que colocou 2 sacolas de lixo. Como eu tenho um cestinho, né? Eu comprei, instalei um cestinho em frente à minha casa, eu coloquei as 2 sacolas no cestinho até amanhã, para que os cachorros não vão lá e não rasguem essa sacola. É complicado, viu? Os jogadores não têm mais amor à camisa, se preocupa com a fama, quer se aparecer na mídia. O Giovani aqui falando, verdade, viu, Giovani? Concordo também, não todos os jogadores, mas alguns também vai lá também pelo estrelismo, viu? Tem jogador que quando aparece no jogo parece que é um modelo, né? Tá desse jeito agora. É short de marca, camisa de marca, parece um modelo ali numa vitrine. Eu vou te falar, viu? É complicado. Adimar, boa tarde, estou aqui na sintonia em Maitinga, do Jornal da Portal Sudoeste. Alô, Adimar, pessoal de Maitinga, ótima tarde também aí, bom almoço, viu, gente? Pra quem tá almoçando agora, nesse momento, curtindo aí, ouvindo o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. 12h36, Detran alerta para golpes por mensagens SMS. Unidades dos departamentos estaduais de trânsito, Detrans, em todo o Brasil, têm chamado a atenção para tentativas de golpe envolvendo mensagens de texto. Essas mensagens direcionam para sites falsos que solicitam dados pessoais, alegando suspensão ou cassação da Carteira Nacional de Habilitação CNH. Os golpistas enviam mensagens de texto se passando pelo Detran, afirmando que a CNH está com processo de suspensão ou cassação. As mensagens contêm links que, quando acessados, direcionam a pessoa para sites falsos que simulam o sistema do governo federal, o gov.br, e apresentam formulários ou boletos que pedem dados pessoais dos usuários. Além de pedir informações pessoais, os sites mostram supostas infrações cometidas e seus valores, com um campo com a opção regularizar. O Detran informa que não entra em contato com os usuários por SMS, e-mail ou ligação. Todas as notificações sobre processos são enviadas em correspondências identificadas pelos Correios e publicadas no Diário Oficial do Estado. Em caso de dúvida, os usuários podem acessar o site oficial do Detran,
do estado ou procurar atendimento presencial em qualquer unidade do departamento. Também é possível usar o aplicativo da carteira digital de trânsito, que oferece acesso às informações do condutor e do veículo. Até onde esses golpistas podem chegar, viu, Luciano? Olha, isso está sendo bastante recorrente, viu, Lucas? Muitas pessoas estão recebendo esse SMS aí, dizendo que a carteira está vencida, que existem infrações. Olha, o que a gente deve alertar a população sempre, eu sei que é muita tecnologia, né? São aplicativos de banco, são aplicativos de mensagem, rede social, e as pessoas acabam muito se confundindo com essa era digital. Mas os órgãos, né? Os órgãos estaduais e federais, eles dificilmente vão utilizar SMS ou até mesmo e-mail ou mensagem via WhatsApp para solicitar de você que você clique num link e regularize sua situação. A maioria dos órgãos estaduais e federais, eles mandam correspondência pelo correio para você procurar uma unidade, por exemplo, a Receita Federal manda uma correspondência para você pedindo para que você procure uma unidade da Receita na sua cidade ou na sua região para que você regularize a sua situação referente a um CPF ou outra situação. Detran do mesmo jeito. Sempre manda uma carta, você vai até o Detran ou uma unidade aí das Ciretrans que estão nas cidades mais próximas e você regulariza. Nada de link ou até mesmo o site. Existe sim o site das instituições que você entra, tem lá os links, tem as dúvidas, mas eles jamais vão fazer todo esse processo por meio do site. Lá só é orientação e informação e os telefones, e-mails dos canais. Você sempre vai ter que procurar uma unidade desses órgãos para você regularizar aí a sua situação. Tem muita gente que chegou um e-mail, clica no link, chegou uma mensagem no WhatsApp, clica no link, principalmente quando é coisa fácil, né? Verdade. Links que as pessoas falam, você ganhou R$100, clique no link. É complicado. Agora, eu deveria pensar de onde é que veio esses R$100, né? O que é que eu fiz para ganhar esses R$100? Eu participei de algum sorteio, algum bingo, alguma coisa do tipo, porque ninguém vai dar R$100 para outra pessoa assim do nada, né? Aviãozinho igual o Silvio Santos, eu acho que é complicado, viu? Santos mesmo. Verdade. Prefeitura de Guanambi pretende gastar quase R$400 mil com enfeites natalinos. Através do processo administrativo de número 181/24 e do pregão eletrônico de número 029/24, a Prefeitura Municipal de Guanambi pretende gastar R$393.443,95 com a decoração natalina na cidade. O valor significa um aumento de R$207 mil, mais caro do que a contratação do ano de 2023, utilizando recursos públicos. A decisão administrativa foi publicada no Diário Oficial do Município, DOM, na segunda-feira, dia 18. E assinada pelo prefeito Arnaldo Pereira de Azevedo, Avante, o NAU. O valor de quase R$400 mil será gasto com produtos que deverão ser adquiridos de 6 empresas. Os itens mais altos, no valor de R$277.774, serão de uma empresa de construção atacadista. De acordo com o registro de preços para a futura aquisição de enfeites natalinos, os valores serão destinados à construção e ornamentação do presépio, ornamentação de ruas, praças e secretarias municipais de Guanambi. Ô Lucas, a gente sabe que ornamentar uma cidade no período natalino, ela atrai muitos turistas, né? No Natal, e também essa decoração acaba continuando aí na virada do ano também, na chegada do novo ano. Agora, você gastar quase R$400 mil numa decoração natalina é zombar com o dinheiro do povo, porque a gente sabe que muitos desses materiais que são utilizados na decoração natalina são materiais que você pode até reciclar, né? Você pode pegar material ali de reciclagem, montar várias estruturas, justamente, as lâmpadas, a iluminação, enfim, e
6 empresas, precisa contratar 6 empresas para decorar praças e toda a cidade. É estranho uma situação. Provavelmente, né, o Ministério Público deve intervir nessa situação, o Tribunal de Contas dos municípios também deve intervir, porque é muito dinheiro. Ô Luciano, lembrando aí, ressaltando mais uma vez, que são R$207 mil mais caro do que a contratação do ano de 2023, viu? R$207 mil mais caro. Ou seja, né, você aumentou aí o dobro, né, do verdade. valor utilizado o ano passado. É interessante que hoje você barganha muito, né? Hoje você trabalha barganhando, ou seja, se você vai comprar um produto, você pichincha, mas parece que no poder público não, né? Quanto mais caro, melhor é. Verdade, infelizmente, viu? Muito bem, então, depois de Guanambi, a gente segue agora aqui trazendo uma informação a nível de Bahia, hein? Porque o estado, né, é o 8º aí com maior taxa de inadimplência imobiliária. A Bahia registrou um aumento de 0,42% na taxa de inadimplência imobiliária e fechou o mês de outubro com 4,73%. O estado baiano se posiciona aí em 8º lugar no ranking de maiores taxas de inadimplentes do Brasil, em levantamento aí feito pela Superlógica, divulgado na última terça-feira, dia 19. Os dados foram divulgados durante a 7ª edição do Superlógica Next 2024, realizado em São Paulo. O levantamento, que é realizado mensalmente, utiliza dados do valor do aluguel, o tipo do imóvel, né, um apartamento, casa ou ponto comercial, a sua localização, além de também aí do prazo de vencimento do pagamento. A taxa de inadimplência é contabilizada aí a partir de 60 dias de atraso no pagamento do boleto. No norte e no nordeste foram as regiões que tiveram maiores taxas de inadimplência no mês de outubro, com 6,2% e 4,69% consecutivamente. Logo após o estado do logo após está aí o sudeste, né? A região sudeste com 3,9%, sul com 2,70% e centro-oeste com 2,59%. Em termos de gerais, o Brasil registrou aí uma taxa de inadimplência de 3,31% em outubro de 2024. Agora, você sabe por que dessa inadimplência também aí, da questão do pagamento aí na área imobiliária? Sim. Olha, hoje você tem uma cesta básica que chega a R$800, né? Hoje a cesta básica custa para o brasileiro R$800, conta de luz sempre aumentando, gasolina sempre aumentando, conta de água aumentando, para quem paga também, taxa de esgoto, gás de cozinha, ou seja, você tem hoje, né, um custo de vida altíssimo. Como é que o brasileiro vai conseguir pagar um aluguel ou até mesmo pagar aí um financiamento que ele comprou aí na sua casa? E a Caixa anunciou, né, agora na semana passada ou retrasada, que vai aumentar aí a questão do valor de financiamento. Por exemplo, hoje você tinha que pagar 20%. Agora, se você for comprar uma casa a partir de dezembro, você terá que pagar 50% do valor à Caixa e o resto será financiado. Então, meu amigo, tá difícil você ter o sonho da casa própria ou até mesmo viver de aluguel nesse país. Eu acho que nessas condições aí que você falou, eu acho que essa esperança aí já foi apagada para muitos brasileiros, viu? Porque infelizmente hoje as despesas, elas são bem maiores do que o salário mínimo de hoje. Se você for somar as despesas hoje, que nem você disse aí, só a despesa de cesta básica chega a R$800. Então mais da metade do salário já está indo embora só na cesta básica, né? Ô Lucas, você ganha hoje um salário mínimo, por exemplo, eu vou colocar aqui 1.280 e alguma coisa, né? Porque desconta. Isso. Aí vamos supor aqui, eu vou colocar o custo de vida de Brumado. Hoje em Brumado você tem aqui um aluguel de R$600. Vamos colocar aqui menos 600, aí só sobra 680 do seu salário. Aí você tem aí uma custo de vida de salário de cesta básica de 800, mas eu não vou colocar 800 não, eu vou colocar 500 aqui, menos 500, ou seja, tá sobrando 180. Aí entra água, luz, telefone, cadê o dinheiro do brasileiro? Já foi. Olha, o pai de família hoje ele tá fazendo milagre com o salário mínimo. E querendo ou não, infelizmente, com o salário
o salário mínimo, eu coloco o salário mínimo, querendo ou não, o brasileiro, de uma maneira ou de outra, ele fica inadimplente em alguma coisa. Em alguma despesa, ele vai ficar, pode ter certeza. Infelizmente, é o que acontece, viu? Muito bem, você tem aí o WhatsApp? Tem a galera participando conosco? Tem uma galera aqui também já no nosso WhatsApp, muito bem lembrado. A Fabi, lá de Pedra Redonda. Boa tarde, Lucas. Tô aqui ligadinho no jornal. Bela dupla, vocês dois, tá show. Fabi de Pedra Redonda. Oi, Fabi. Ótima tarde. Valeu. Obrigado, viu, querida? Tem mais aqui, cadê? Oi, boa tarde, Lucas, bom feriado a todos nós. Infelizmente, a camisa da seleção brasileira foi honrada no último título de 2002. Pessoal pegou birra aí com a seleção brasileira, viu, Luciano? Que a seleção deixou saudades, viu? Já se passaram 22 anos, mas sinto saudades, porque tinha que acordar de madrugada para poder assistir os jogos, mas valia a pena, porque eles brilharam muito em busca do Penta. Verdade, época boa, viu? Mas como a gente falou aqui no primeiro bloco, o comentário geral hoje nos barzinhos, na roda de conversa, o futebol brasileiro, principalmente a nossa seleção, né? Porque é a nossa camisa, é a camisa do Brasil que é representada lá fora, ou até mesmo aqui dentro do nosso país. Assim, o brasileiro perdeu aquela vontade de torcer pela seleção. É verdade. A seleção brasileira até hoje, né? A seleção que mais ganhou Copas do Mundo, mas que acabou se estacionando aí e não tá tendo mais aquele brilho, infelizmente. 12h56. Igualdade racial poderia evitar mais de 12 mil mortes neonatais, revela Fiocruz. O Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, SIDASCS, Fiocruz Bahia, revelou que 12% das mortes neonatais poderiam ser evitadas caso a desigualdade racial não existisse. A pesquisa, que investigou como o racismo vivido por gestantes impacta seus filhos, foi publicada na revista The Lancet Regional Health Américas. Os pesquisadores estimaram que a igualdade racial poderia evitar 1,7% de mortes por prematuridade, 7% por baixo peso ao nascer e 11% por crianças nascidas pequenas para a idade gestacional, PIG. De acordo com a pesquisadora associada do SIDASCS Fiocruz Bahia, a vulnerabilidade gerada pelo racismo resulta em empregos precários e situações econômicas desfavoráveis, que dificulta o acesso a serviços de saúde e contribui para as altas taxas de mortes neonatais. A análise também revela que gestantes jovens com menor escolaridade e frequência reduzida às consultas pré-natal são predominantemente negras e pardas. Para essas mulheres, 40% das mortes neonatais são causadas por baixo peso e PIG, enquanto 18% são por prematuridade. O estudo ainda conclui que mesmo entre mulheres com maior nível de educação, as desigualdades raciais persistem nos resultados de saúde dos seus filhos. Essa matéria, ela é muito importante, ela traz aí dados e informações e reflexos de um Brasil que busca aí melhorar cada dia mais a sua igualdade, né? É interessante essa matéria falando aí sobre mais de 12 mil mortes neonatais, né? A Fiocruz trazendo essa pesquisa por conta aí da desigualdade, e essa desigualdade atinge principalmente as pessoas aí, né, negras, né? São jovens, são mães que encontram dificuldade para ir a uma consulta neonatal, procurar aí um PSF, e a gente sabe que em lugares remotos, Lucas, em cidades que você tem aí uma distância enorme, né? Com relação ao atendimento a um posto de saúde ou até mesmo a um hospital, a situação se agrava ainda mais, e essas mães acabam aí tendo seus bebês em casa mesmo, ou até mesmo aí tendo aí esse bebê vindo a óbito após o parto por conta de um não atendimento, um acompanhamento aí neonatal durante toda a gestação. Então, são dados que o Brasil precisa refletir e
combater esse tipo de desigualdade. Mas como, Luciano, mas como, Lucas, o governo investir, né, nesses lugares mais remotos. Inclusive foi o mês passado, eu até vi uma matéria que o governo federal, ele vai investir na saúde pública, mas não nas grandes capitais. Ele vai trazer esse investimento no interior, em cada município, justamente por conta disso. Tá aí uma boa notícia, viu? Desassistidos, né? São pessoas que estão desassistidas. A gente que acompanha muito essa questão de reportagem do jornalismo, a gente vê pessoas que moram na zona rural, em lugares que chegam a 30, 40, 60 quilômetros de distância, e elas quase não vêm na cidade. Então a gente precisa de quê? De um posto de saúde intermediando ali esse atendimento naquela zona rural. Verdade, viu? Luciano, tem participação aqui no nosso WhatsApp. Ouvinte perguntando aqui, será que o sistema de saúde lá em Guanambi está 100% para estar gastando tanto dinheiro assim em ornamentação natalina? E o pior que não tá não, viu? São várias situações lá no Hospital Geral de Guanambi, né? Vários pacientes reclamando. Inclusive, a semana retrasada teve uma situação lá de uma paciente que teve que ser transferida urgentemente para outra unidade, porque infelizmente a saúde de Guanambi tá na UTI, viu? Complicado, viu? Complicado. Deveria parar para pensar então nessa questão aí, né? Em vez de tá aí com esse valor aí astronômico, quase R$400 mil em ornamentações natalinas por um curto período, né? Digamos assim. Boa tarde, meus amigos, parabéns para todos vocês, tá nota 10, que Deus abençoe todos os momentos de vocês. Floriza, oi Floriza, boa tarde, querida, obrigado, viu, por estar aí ouvindo o Portal Sudoeste Notícias nesse feriado, Dia da Consciência Negra. 1h11, a gente fala agora da Mega Sena, que acumulou e irá sortear o prêmio de R$18 milhões. O sorteio do concurso 2.798 da Mega Sena foi realizado na noite desta terça-feira, dia 19, em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas. O prêmio para o próximo sorteio acumulou em 18 milhões. Os números sorteados foram 03, 09, 18, 54, 59 e 60. A Quina teve apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$33.750,59. O próximo sorteio da Mega Sena será no sábado, dia 23. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com 6 dezenas marcadas, custa R$5. Já fez sua aposta, Luciano? Rapaz, eu fiz nesse jogo passado aí, né? Mas não levei nada não. Teve um baiano que ganhou 70 mil aqui na Quina, né? Nesse último concurso aí. Agora, para ganhar na Mega Sena, eu acredito que é muito difícil sair esse valor, assim, 18 milhões. É muito dinheiro pra gente, né? Com certeza, principalmente pra mim, mudaria a minha vida. Mas eu acredito que sempre acumula mais um pouco, né? Pra sair. Na Sena, eu digo. Na Quina sempre acontece, mas na Sena mesmo, pra sair aí, 18 milhões eu acho muito difícil, viu? Vai acumular mais ainda, eu acredito. Sempre acumula, né? Quando sai pra bolão, às vezes também aí sai também muito para essa questão aí acumula, né? Vai acumulando bastante. Agora a grande expectativa aí é a Mega da Virada, viu, Lucas? A Mega da Viradas aí, que o pessoal fica naquela expectativa. Já imaginou, rapaz? Eu não sei quanto vai chegar, né? Mas tem vezes aí que chega a R$600 milhões. Verdade. Dá pra aposentar e ficar em casa de boa. Pode aposentar. Só de juros no banco, né? Precisa trabalhar mais não. E é até complicado também você aplicar e acabar perdendo. Deixa ele lá quietinho. Agora tem uma coisa também, viu, Lucas? É bom orientar, né? Até as pessoas mesmo que acabam ganhando aí em qualquer tipo de loteria, né? Uma pessoa que tem ali um dinheiro que ela acabou ganhando, o dinheiro ele é bom, mas ele também vai fácil. Se você não souber administrar, se você não souber ali ter uma saúde financeira positiva, você pode pegar R$1 milhão, você gasta ele em uma semana. É o caso, já teve brasileiro que já ganhou na Mega Sena e acabou perdendo tudo. Aqui pertinho da gente, Aracatu, né? Teve uma época que teve um milionário lá e o cara estourou o dinheiro tudo, viu? Complicado, viu?
Vamos lá então, vamos seguindo aqui a nossa pauta, né? Olha, policial federal baiano acusado de planejar a morte de Lula repassava informações e estratégias. Vladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal e natural de Salvador, foi preso na manhã de terça-feira, 19, acusado de participar de um plano para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes. O policial estava lotado em Brasília. Segundo investigações conduzidas pela Operação Contra-Golpe da própria Polícia Federal, Vladimir integrou a equipe de segurança de Lula antes da posse e teria repassado informações estratégicas aí para Sérgio Rocha Cordeiro, né? Que atuou aí como assessor da presidência da República durante o governo de Jair Bolsonaro. O esquema planejado após as eleições de 2022 foi detalhado em uma decisão judicial do STF que determinou a prisão preventiva de Vladimir e de outros 4 suspeitos. A Polícia Federal confirmou os fatos e segue investigando aí o caso para aprofundar os desdobramentos da operação. Rapaz, agora eu vou te falar, viu? São várias pessoas que atuou aí junto ao presidente Lula que hoje, né, tava tentando aí assassinar o presidente. Isso. Né? Um policial federal que atuou aí na segurança do presidente, né? Um chefe da casa aí das operações na época do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, nem o próprio presidente hoje está tão seguro assim como a gente pensa. É complicado até confiar, né? Em algumas pessoas aí, algumas pessoas que estão trabalhando com ele. Fica difícil agora, né? Muita coisa tem para acontecer aí ainda, viu, Luciano? Muita coisa tem para ser desvendado aí, viu? Tem muito mistério ainda. Agora, Lucas, a gente tem que ver também o Brasil, né? E principalmente quem cuida da segurança do presidente da República tem que rever quais são os profissionais que são, né, convocados para atuar na segurança do presidente, porque nos Estados Unidos, por exemplo, para ser um segurança aí da Casa Branca, para ser um segurança particular aí do presidente dos Estados Unidos, existe ali uma investigação muito minuciosa daquele agente, né? Não é qualquer agente que atua na Casa Branca, não. Ele, a polícia lá dos Estados Unidos, rapaz, fugiu o nome agora, o FBI, ele atua profundamente, vai até na raiz do cara para descobrir ali quem é aquela pessoa para atuar na segurança. E o Brasil tá muito frágil com isso, tá precisando mudar. Eu acho que depois dessa situação aí, vai mudar a situação aí para quem cuida da segurança do presidente. Vai mudar e precisa, né? 1h17. Estudantes da rede estadual já podem fazer renovação de matrícula para 2025. Os estudantes da rede estadual de ensino da Bahia já podem garantir sua vaga para o ano letivo 2025. Começou nesta segunda-feira, dia 18, e vai até o dia 29 de novembro de 2024. O período de renovação de matrícula. O processo deve ser feito presencialmente na escola onde o aluno já está matriculado, mediante a apresentação de documentos necessários. Para efetuar a renovação, os estudantes a partir de 16 anos ou responsáveis devem apresentar documentos como carteira de identidade, RG, ou certidão de registro civil, cadastro de pessoa física, CPF, comprovante de residência atualizado. A ausência de qualquer documento pode inviabilizar a confirmação da matrícula. Para quem deseja ingressar na rede estadual de ensino, o período de matrícula ocorrerá entre os dias 13 e 21 de janeiro de 2025. O processo pode ser feito presencialmente na escola ou online, através do portal ba.gov.br. Aqueles que optarem pelo formato digital devem realizar um cadastro prévio na plataforma e, após a solicitação, tem até 5 dias para comparecer à unidade escolar e apresentar os documentos necessários. Entre os documentos exigidos estão histórico escolar original, RG ou certidão de registro civil, CPF, comprovante de residência atualizado, carteira de vacinação para alunos até 18 anos. Conforme a portaria conjunta CESAB/SEC número 01/2028, a regularização da carteira de vacinação deve ser feita em até 30 dias, sob pena de notificação ao Conselho Tutelar.
Muito bem, tá aí, né? As inscrições para os alunos da rede estadual, muita atenção para não perder o prazo, né? E também pelas exigências, porque às vezes o aluno chega aí no colégio estadual, vai fazer a sua matrícula, aí não leva o RG, aí leva o RG, não leva a foto, falta outro documento, enfim, tem que levar toda a documentação certinha para fazer sua inscrição e não perder aí o prazo, né? Para as matrículas de 2025. 1h19, dá tempo de trazer mais uma, Lucas? Dá tempo. Muito bem, então. Olha, depósito com 245 milhões de toneladas de diamantíferos será leiloado na Bahia. Um depósito com volume estimado de 245 milhões de toneladas de diamantíferos será leiloado aí pelo Serviço Geológico do Brasil, o SGB. O local fica na Chapada Diamantina e, conforme estudos, totaliza aí 1,8 milhão de quilates de diamantes. O leilão do depósito aí de diamantes de Santo Inácio será em Brasília, na sala primária da Agência Nacional de Mineração, no dia 27 de novembro, a partir das 9h da manhã. Mais detalhes podem ser conferidos aí no site da empresa pública. Um depósito de diamantífero é uma área onde se concentram diamantes. O local leiloado tem 5 áreas de mineração que totalizam aí 2.400 hectares. O espaço é equivalente aí a 3.429 campos de futebol. De acordo com a SGB, podem participar do leilão empresas brasileiras ou estrangeiras, entidades de previdência complementar e fundos de investimento, isoladamente ou em consórcio. O certame será formalizado aí por meio de contrato de promessa de concessão de direitos minerários, que será assinado pelos representantes da organização ou a entidade vencedora após o leilão. O leilão tem como objetivo desenvolver o setor mineral no Brasil, atraindo investimentos que beneficiem aí tanto o município quanto a região e o país. Eu vou trazer um detalhe nessa matéria, Lucas, é o seguinte. Sim. Tudo bem, é interessante que o Brasil disponibilize aí a exploração desse mineral, principalmente o diamante. Agora, será que esse dinheiro, depois, né, de toda a coleta aí desse diamante, né, durante todo esse processo, será que o município lá da Chapada Diamantina vai receber os seus royalties? Será que a Bahia vai receber os seus royalties? Porque a gente vê situações, por exemplo, aqui em Brumado nós temos diversas mineradoras, mas algumas delas não disponibilizam aí os royalties para o município. Inclusive a prefeitura de Brumado está brigando até hoje na justiça para receber royalties aqui de vários anos, né? Ou seja, tem uma exploração mineral no seu município, mas o município às vezes não desenvolve porque não recebe esse valor em troca aí por conta dessa exploração. Deveria ser até por parte de um reconhecimento, né, Luciano? Por conta de onde foi localizado, eu acredito que deveria automaticamente, não deveria ter nem burocracia para isso. Acredito que já deveria ser automaticamente o reconhecimento do lugar, da região, para receber aí essa quantia também, né? Esse reconhecimento, digamos assim, né? Então, né? A gente tem aí essa situação, né? Como acontece em muitos municípios. Tomara que a situação seja do jeito que está sendo contada aqui, né? Na matéria. Tomara que o município, que a Bahia e que o Brasil cresça aí com toda essa exploração. Polícia Federal prende militares suspeitos de planejar matar Lula e Alckmin em 2022. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, dia 19, a operação para desarticular a organização criminosa responsável por planejar um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o pleito de 2022. As informações são da Agência Brasil. O plano incluía o assassinato de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Foi identificada a existência de um detalhado planejamento operacional, denominado Punhal Verde Amarelo, que seria executado no dia 15 de dezembro de 2022, voltado ao homicídio dos candidatos à presidência e vice-presidência da República eleitos. Os criminosos também planejavam restringir o livre exercício do Poder Judiciário. Ainda estavam nos planos a prisão e a execução de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, que vinha sendo monitorado continuamente.
caso o golpe de Estado fosse consumado, destacou a Polícia Federal. Em operação deflagrada em fevereiro, a Polícia Federal já investigava um grupo que atuou na tentativa de golpe de Estado, que monitorava, melhor dizendo, o ministro Alexandre de Moraes. O planejamento elaborado pelos investigados detalhava os recursos humanos e bélicos necessários para o desencadeamento das ações, com o uso de técnicas operacionais militares avançadas, além de posterior instituição de um gabinete institucional de gestão de crise a ser integrado pelos próprios investigados para o gerenciamento de conflitos institucionais organizados em decorrência das ações, Luciano. Tá aí, né? Como a gente trouxe até em outra matéria aí, que entre os envolvidos, inclusive, tinha aí um policial federal, né? E também outras pessoas que já atuaram na segurança do próprio presidente Lula. E aí agora a gente traz aqui a situação, né, da PF, que prendeu aí vários suspeitos de terem planejado aí esse assassinato aí do presidente Lula, do vice e também do ministro, né? Olha, Lucas, estamos chegando já ao finalzinho, né? 1h32, mas antes da gente finalizar aqui, teve até um ouvinte que perguntou aqui sobre o Garantia Safra. O Garantia Safra, quando a gente perguntou aqui ao coordenador do CETAF um tempo atrás aqui em Brumado, ele informou que os boletos ainda não tinham sido emitidos. Mas se você tiver qualquer dúvida, as pessoas podem entrar no site do governo federal, né? Que é o www.gov.br. Lá na busca você pode colocar Garantia Safra, aí já vai direcionar você para um link aonde você coloca seu CPF e alguns dados, e aí lá sai a informação, né, da questão do Garantia Safra. Mas é um site do governo federal, é o gov.br, viu, gente? Porque às vezes a pessoa pode entrar no site errado aí, é só colocar lá no Google site do governo federal, que você vai ver o endereço www.gov.br, e lá tem a busca, você pode colocar Plano Safra, que você vai ter mais informações. Também na questão aqui de finalizar hoje o nosso jornal, Lucas, nesse feriado, sim, eu gostaria de parabenizar aí o Guilherme Bonfim, né? O doutor Guilherme Bonfim, pela passagem do seu aniversário de ontem, né? O aniversário dele foi ontem, mas acabou que a gente na correria não deu tempo de parabenizá-lo, mas parabenizando ele aqui hoje, né? Parabéns aí ao Guilherme Bonfim, ele que também aí é sócio proprietário da Rádio Portal Sudoeste, e o doutor Guilherme, né? Que é advogado, ele também atuou aqui como candidato nas eleições municipais de Brumado de 2024, teve aí uma votação expressiva, né? A população de Brumado aprovou praticamente aí os projetos anunciados pelo Guilherme, então a gente deixa aí esse feliz aniversário, parabenizar ele, este grande empresário, este grande advogado e também um pai de família, né? Tem aí suas filhinhas, então aquele abraço aí de toda a equipe. Aí então, parabéns ao Guilherme Bonfim, sempre que pode também, ele tá sempre participando também, né, Luciano, dos programas jornalísticos aqui da Portal Sudoeste, sempre que pode, a gente sabe também que é muita correria também, muitos compromissos, mas ele tá sempre também aqui com a gente. Parabéns, Guilherme, pela passagem do seu aniversário, eu que desejo também aqui toda a família Portal Sudoeste. Luciano Santos, 1h34. O nosso Portal Notícias Sudoeste, segunda edição, vai ficando por aqui, prometendo voltar amanhã, na sua comunicação e do Luiz Brito, né? É isso aí, meu amigo, foi um prazer apresentar com você aqui o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, né? Tomara que a gente tenha aí essa casadinha novamente, essa dupla aí novamente em outros feriados, mas foi muito bom, obrigado mesmo aí pela sua participação e bom feriado para todos, né? E para você vai continuar, né? Daqui a pouquinho você vai trazer música aí pra gente? Continuo, daqui a pouquinho tem o nosso coquetel radical, eu tive que reduzir bastante a voz aqui no Portal Sudoeste Notícias, né? Mas agora a gente já volta no normal aqui daqui a pouquinho com o Coquetel Radical, um coquetel de músicas no seu rádio. Valeu, meu amigo, boa tarde, até amanhã. Ok, Luciano Santos, ótima tarde a todos os ouvintes da Portal Sudoeste, continue aí, volto daqui a pouquinho. Você ouviu
Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.